Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e esse programa está sendo feito diretamente de Belém do Pará, da COP30, onde a gente veio acompanhar as discussões que relacionam o setor produtivo com a agenda climática. Nesse programa, a gente vai falar sobre a importância da iniciativa privada na COP30, exatamente para que ela seja a COP da implementação. E qual que é a relação disso, então, com o setor produtivo, com o setor de grãos, de carnes. E por falar nisso, a pecuária está muito presente aqui na AgriZone, de onde a gente está falando. A AgriZone é esse ambiente criado pela primeira vez nas COPs, nas conferências das mudanças do clima, e é uma área criada pela Embrapa. Então a gente está dentro de uma fazenda da Embrapa e é aqui que muitas das discussões sobre a ciência agronômica brasileira estão sendo feitas. A gente te convida então a assistir esse programa e também o da semana que vem, que é claro, vai ser feito aqui da COP30 também, que se encerra no dia 21 de novembro. E o papel da iniciativa privada aqui na COP30 está muito evidente, afinal de contas, para ser essa COP da implementação, essa COP em que os projetos saem do papel e começam a realmente fazer diferença para a raça humana, é preciso que a iniciativa privada esteja 100% envolvida. Então, por isso, a gente vai conversar e recebe aqui em Belém do Pará o Rubens Filho, que é gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU. Rubens, obrigada por topar essa agenda aqui com a gente, no meio de uma correria entre Blue Zone e Green Zone. É muito extensa a programação aqui em Belém do Pará. E para começar o nosso diálogo, eu quero, por gentileza, então, que você explique o que é o Pacto Global da ONU, para quem não entende, e também qual que é a atuação, então, principalmente, quando a gente fala de tantas agendas, como que a gente pode explicar essa relação com agro, com segurança alimentar. Bom, o Pacto Global é uma iniciativa que nasceu na ONU há 25 anos, o ano de 2000. Mas um ano antes, em 1999, o Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas, ele fez um chamado para um Pacto Global durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. E nesse Fórum Econômico Mundial, ao fazer um chamado, ele convocou as empresas para um Pacto Global, que era justamente um chamado global para que as empresas entrassem no novo milênio, a partir do ano de 2000, tentando responder parte das urgências humanitárias. E a partir de então, nasce a iniciativa do Pacto Global, que é uma iniciativa construída para dialogar com empresas, para construir agendas com empresas e também para incluir as empresas nas grandes discussões, nas grandes diretrizes que as Nações Unidas acaba promovendo o mundo afora, não só nas conferências, por exemplo, como essa do clima, que a gente está vivendo em Belém, mas tantas outras conferências de direitos humanos, de anticorrupção e também outras de meio ambiente. Aqui no Brasil, né, nós somos uma das quase 70 redes que existem, né, em todo o território global. O Pacto do Brasil é a segunda maior rede do mundo, com quase 2.000 empresas. A gente também tem organizações não empresariais, então a gente também tem alguns órgãos públicos, a gente tem ONGs, a gente tem fundações e instituições. Mas, de novo, o foco do Pacto Global é sempre olhar para o setor produtivo, para o setor privado, para o setor empresarial. Durante as COPs, o Pacto sempre acompanha essa agenda com as empresas. Primeiro, fazendo uma análise do que está sendo discutido nas negociações, porque é muito importante que os compromissos das negociações sejam internalizados pelas empresas. Não tem nenhum objetivo a gente definir regras, definir compromissos, se quem precisa executar não vai executar. Então esse é o papel do Pacto Global, além de acompanhar e de passar, né, essas mensagens para as empresas, mais de um tempo para cá também é trazer as empresas para esse momento. É tirar elas dos escritórios, trazer para as COPs, então agora aqui em Belém, mas no último ano foi no Azerbaijão e assim por diante, para que elas possam acompanhar as discussões e também possam, em alguns determinados momentos, trazer os seus resultados.
até para entender, estou dialogando corretamente com os compromissos que estão sendo promulgados durante as COPs? Será que a partir dos próximos anos as estratégias da minha empresa, as operações da minha empresa realmente precisam mudar, né, para a gente acompanhar esse mesmo roteiro que a conferência acaba determinando para os países? Isso é muito importante, porque é isso, essa realidade de alinhar o que acontece na Zona Azul, né, praticamente, que é onde estão os presidentes, as lideranças, com o que acontece na realidade das empresas, no chão de fábrica, né, e no campo. Então, queria que você trouxesse um pouquinho também esse alinhamento em relação ao que é discutido dentro do Pacto Global da ONU, olhando para a segurança alimentar e recursos hídricos, quando a gente fala dessa relação entre clima e produção de alimentos, que é cada vez mais discutido ao longo das COPs e que, se eu não me engano, inclusive vai ser o foco da COP31 já olhando para a Austrália. Então, como que essas coisas se conversam em um ambiente que é isso, completamente diferente do que foi no Azerbaijão ou do que foi no Emirados Árabes, né? A importância também de se discutir isso no ambiente amazônico. Não, e é muito legal porque assim, a COP ela tem uma característica de ser uma conferência do clima. Então, por muito tempo, a COP ficou muito focada na discussão da descarbonização, ou seja, como a gente polui menos o mundo, né, como a gente descarboniza nossas economias, para que a gente consiga, obviamente, manter o planeta e a gente construir uma regeneração. E a partir dessa regeneração que a gente vai vendo nas últimas COPs, há temas importantes como a agricultura regenerativa, proteção dos recursos hídricos, modelos de adaptação sendo trazidos com muito mais força, né? Coisas que não eram, obviamente, debatidas antes. É muito curioso porque a gente pode dividir as agendas do clima em duas: mitigação, né, que é a descarbonização, parar de poluir, e adaptação, que é o que a gente faz a partir de um momento em que nós temos uma mudança do clima evidente, infelizmente com as temperaturas elevadas, e como a gente adapta, né? Então é muito curioso ver que essa agenda é muito recente. Então falar de sistemas alimentares, né, a gente trazer pautas sobre recursos hídricos, trazer pautas sobre conservação oceânica, na verdade elas se convergem, porque no fim da história todos estão dividindo, por exemplo, a mesma bacia hidrográfica, todos estão próximos dos mesmos territórios. Então as empresas elas estão dividindo problemas e soluções juntas. É até por isso que a gente fala que essa é uma COP da implementação, como o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, sempre traz, justamente porque é uma COP onde a gente precisa construir implementação, mas de maneira muito coletiva. No Brasil, especificamente, o Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas que a gente constrói com empresas ao longo dos anos. Para a COP aqui do Brasil, nós construímos um programa que chama Pacto Rumo à COP30, onde nós tivemos mais de 14 iniciativas. A agricultura, por exemplo, é uma delas, recursos hídricos é uma delas, economia circular também. Ao longo desse período, nós fomos trazendo as empresas, não só para a gente construir workshops, construir capacitação, mas também conectar as empresas para soluções conjuntas. E essa, acho que é a beleza do Pacto Global e de instituições parecidas, porque sozinhas as empresas não vão atingir nem as metas climáticas, mas nem também vão responder aos seus processos adaptativos. As empresas continuarão correndo riscos climáticos se elas não se juntarem, se elas não entenderem que elas precisam dividir iniciativas, cooperarem, trabalhar com financiamento conjunto. Caso contrário, a gente vai ter vários problemas. E, portanto, nós temos algumas outras iniciativas em que nós fomos trazendo essas grandes discussões, né, sobre, por exemplo, o ODS 2, que é o de combate à fome, para dentro das empresas. Né? Eu sou uma empresa do ramo alimentar, é muito claro para mim. Mas se eu sou uma indústria pesada, ou eu sou do setor automobilístico, como isso se conecta, na verdade, com os meus negócios? Então, esse foi o nosso papel durante todo esse processo, entender como as empresas poderiam colaborar e como essas agendas se conectam com elas. Muito interessante, porque isso é um mundo que está conectado, né? Então também não faz sentido apartar a discussão entre iniciativa pública e privada. Agora, você até aqui nos bastidores comentou que amanhã, nesse sábado, então, deve acompanhar bastante das agendas da AgriZone. Imagino que isso também deva acontecer ali nos próximos dias, porque a COP vai até dia 21 de novembro. O que, então, o Pacto Global da ONU e, então, a sua
o seu chapéu de meio ambiente, vai acompanhar aqui na AgriZone o que de fato faz sentido entre uma discussão da agropecuária de uma forma geral, do setor do agronegócio, das cadeias produtivas e a iniciativa privada. O que vocês vão ficar de olho e como que a gente pode, inclusive, explicar isso para o produtor rural, que muitas vezes ainda entende que são universos muito separados, mas é cada vez mais importante a gente dialogar para aproximar esses mundos, né? Olha, e a pauta da agricultura, ela está cada vez mais ficando mais forte. Então aqui na AgriZone, óbvio, né? Mas também lá na Blue e na Green Zone, que são as outras áreas, as áreas oficiais da COP. Aliás, até os dias passados já foram assunto, né? Então eu pude acompanhar alguns painéis, eu mediei algumas discussões, até mesmo nessa quinta-feira, que foi dia 13 de novembro, eu acompanhei uma discussão sobre como que a gente está hoje impactando os sistemas alimentares do ponto de vista das empresas. E o que as empresas precisam fazer para melhorar a governança, dados, metodologias e como ela faz isso chegar no produtor rural. Porque no fim, é o produtor quem está na ponta, é o produtor que assume o risco, né, de transformar a agricultura que ele pratica há décadas numa agricultura mais regenerativa, que é o que a gente precisa. Sem essa agricultura regenerativa, que é uma palavra muito falada nessa COP, a gente dificilmente vai conseguir também fazer com que a gente emita menos gases de efeitos poluentes. Então, é muito importante que a gente não só discuta do ponto de vista empresarial, mas a gente entenda os impactos que isso vai causar, já está causando para os produtores. Ao longo das semanas, né, nesse sábado, no domingo, segunda-feira, a gente está acompanhando grandes discussões sobre a agricultura regenerativa, que acho que é um dos grandes pontos, né? Então, o que é uma agricultura regenerativa, qual é o impacto para o produtor, qual é o custo isso para o campo e também quais são os benefícios, porque tem muitos benefícios. Existe uma discussão muito grande, que não é nova, mas que está se intensificando sobre sistemas agroflorestais, né? Então, essa junção da produção de alimento com cobertura florestal, isso está ficando cada vez mais forte, com exemplos. Então está sendo muito interessante para nós acompanharmos ao lado das empresas, grandes e médias, como isso está se dando de fato no campo. Eu acho que a agricultura, o setor da agricultura ficou cada vez mais intenso durante as COPs, até para que possa também mostrar que existe uma agricultura tropical que a gente precisa reconhecer, que é uma agricultura brasileira, que a gente precisa reconhecer, né, e que muitas vezes ela é negligenciada ou até mesmo colocada de lado nas grandes discussões mundiais sobre agricultura. A gente tem muitos desafios. Acho que a agricultura brasileira está num caminho interessante, mas ainda tem grandes desafios também que vai precisar solucionar. Eu acho que a COP30 é um grande espaço para as empresas brasileiras e alguns produtores que vieram também para cá para acompanhar, para aprender e até mesmo para entender o que está sendo discutido a nível global. Então, só para a gente encerrar, porque eu sei que também a agenda é concorrida aqui ao longo da COP, você falou muito dessa questão da agricultura regenerativa e de entenderem a forma como isso conversa com tecnologias de agricultura tropical, então, né? E de entender esse espaço de uma agricultura tropical que, de fato, seja cada vez mais regenerativa. Como que vocês pensam de forma prática, então, em relação a esse diálogo com o produtor rural? É estar mais a campo, né? Só para situar o pessoal, a gente falou no comecinho aqui do programa de que estamos na AgriZone, que é uma área, uma fazenda aqui da Embrapa, uma área também em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, o Senar, que é o Serviço de Aprendizagem Rural. Então, como que o Pacto Global da ONU pretende se aproximar de fato no dia a dia pós-COP, com esses membros, com esses entes, até de fato chegar no campo, no produtor de pequeno, médio, grande porte, né? Existe esse diálogo, existe algo de médio, curto, longo prazo? Nós temos um projeto dentro do Pacto Global aqui no Brasil que se chama Entre Solos, que é um projeto de diálogo. Então, a gente, além de promover grandes rodas de conversa e de aproximação entre o campo e a cidade, para os próximos anos, já para 2026, a gente vai intensificar esse trabalho, justamente dando um pouquinho mais de olhar clínico sobre algumas metodologias necessárias para que a gente de fato pratique a tal da agricultura regenerativa tropical, né, sustentável e sendo reconhecida mundialmente. Nessa COP, aqui em Belém, durante o começo dessa semana, a gente conseguiu já mostrar um guia de agricultura regenerativa, que está no site do Pacto Global, é gratuito, todo mundo pode acessar, onde a gente fez um mapeamento
dos grandes desafios, dos grandes gargalos financeiros, grandes gargalos regulatórios, os impactos para os produtores e para as empresas também. Então, a ideia a partir de agora é que, com esse guia que já foi publicado e com o trabalho que a gente já tem, que é o Entre Solos, é para os próximos anos a gente aproximar mais essas discussões de fato do campo. O papel do Pacto Global, na verdade, ainda continua sendo com as empresas. É a gente continuar influenciando a agenda das empresas, as operações das empresas. Mas é óbvio que a gente vai continuar nesse processo, dando todo o suporte possível para quem está na ponta, para quem está praticando uma agricultura regenerativa. E acho que só para terminar nesse ponto, um dos grandes temas também que surge nessa COP, acho que está conectado, é bioeconomia. Como a gente conecta com os empreendedores da floresta, as pessoas que estão produzindo na floresta, cacau, açaí, enfim, outras culturas, né, com as cidades. Como a gente faz isso mantendo a floresta de pé, gerando valor positivo para as comunidades, para os empreendedores e também, obviamente, para a natureza, que é, acho que, se bem maior que a gente está buscando em todas as COPs, não só essa. Isso, é a pergunta de milhões, né? Como fazer isso sair do papel? Muito obrigada, te agradeço muito pela entrevista. Esse foi o Rubens Filho, ele é gerente executivo de meio ambiente do Pacto Global da ONU. E a gente vai continuar com outras entrevistas te mostrando essa relação entre agronegócio, o setor produtivo e a agenda climática aqui na COP30. Agora nós vamos falar sobre o aumento da demanda global sobre biocombustíveis. Esse foi um dos principais assuntos discutidos na Agritécnica, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. Eu estive lá em Hanover essa semana, antes de vir aqui para Belém, e tive a oportunidade de conversar com Eric Ransotia, que é CEO global da ACO, uma das principais montadoras de tratores do mundo, e ele falou sobre essa relação entre a demanda de biocombustíveis e a agenda climática aqui na COP30. Então nós acreditamos que os biocombustíveis são, na verdade, uma ótima solução. Todos os nossos motores são projetados para operar com diesel ou biocombustíveis ou qualquer combinação entre eles, dependendo do que o produtor deseja. Nós também estamos avaliando etanol, especialmente no Brasil, além da produção de metano e, no longo prazo, talvez hidrogênio. Eu acho que ainda está distante, mas, no curto prazo, acredito que os biocombustíveis serão a solução que faz mais sentido, que ajuda a sociedade e é vantajosa para o produtor. O ponto central é tornar essa transição fácil para eles, de forma que não seja complicada e que seja econômica para o produtor. Todos os nossos motores são projetados dessa forma, e já fazem alguns anos. Então, estamos viabilizando essa transição. Eu acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo. Agora, é apenas uma questão de fazer com que essa fonte de combustível tenha um nível de custo semelhante ao de outras alternativas que o produtor tem. O vice-presidente sênior e head global da Massey Ferguson, Luiz Feli, conta que a adesão do produtor rural aos biocombustíveis está ligado ao fator financeiro, à medida que tanto o biodiesel quanto o etanol estão ligados à produção de commodities. A gente está falando de soja, de milho, de cana-de-açúcar e logo o produtor rural então vai decidir aderir aos biocombustíveis à medida que os preços das commodities estiverem favoráveis. Ele vai entrar no combustível renovável se ele vê retorno econômico. Se ele vê que ele está conseguindo ter um custo menor, ele vai adquirir os equipamentos. Ele faz a transição ou se ele for obrigado, a lei o mandar fazer, ou se ele tiver um retorno econômico. E isso é um comportamento no mundo todo. Todo agricultor que você conversar no mundo, ele vai dar a mesma resposta. O negócio de commodity, o negócio de produção de grão, o negócio de alimento, é um negócio que tem margens apertadas e o agricultor o tempo todo ele está buscando minimizar seus custos. Então é dessa forma que vai acontecer. No Brasil está ocorrendo um fenômeno muito interessante, né? Que é o Brasil começou a ser produtor de etanol de milho. O Brasil hoje já tem uma produção significativa de etanol de milho e as fábricas estão acelerando de uma forma impressionante. Existe uma diferença de custo aí, mais ou menos de R$400 por metro cúbico entre o etanol de milho hoje em relação ao etanol de cana. Então ele é muito econômico. Então, nesse caso, as indústrias de etanol de milho, que estão favorecidas pelos preços baixos do milho, estão sendo muito rentáveis. Por isso que está novos investimentos e isso está acelerando. Em paralelo, nós devemos introduzir nos próximos 2 anos um trator a etanol. Então, introduzir um trator movido a etanol, dependendo de como o agricultor tem acesso a esse etanol, do milho que ele mesmo produz, e existem mecanismos de fazer isso, a regulação acho que vai ter um caminho, isso pode trazer um benefício de custo importante para o produtor.
aí ele adotaria essa tecnologia. A Agritécnica reúne cerca de 140 países, espalhados em mais ou menos 30 pavilhões, todos indoor, cobertos. Afinal de contas, essa época do ano lá na Alemanha está fazendo bastante frio, mas isso não espanta os expositores, muito menos os brasileiros. Então é claro que o Brasil faz parte desses 140 países e isso foi possível através de uma parceria entre a Apex, que é a Agência de Promoção às Exportações ao Comércio, e a ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas Agrícolas. Essa parceria, então, abriu portas para que cerca de 7 empresas façam parte, aí, integrem, possam expor as suas tecnologias. Eu conversei com o empresário Arthur Figgenbaum, que é diretor de aplicações da Save Farm, uma empresa voltada ao uso de tecnologias, ao uso de inteligência artificial para o mapeamento de plantas daninhas na lavoura. E ele conta dessa participação da Agritécnica pela segunda vez e a expectativa, então, de chamar atenção para a tecnologia brasileira e poder exportá-la para o mundo todo. O mundo inteiro está aqui, é a feira de destaque internacional. Então, hoje, com produtos, com equipamentos, nós já estamos presentes pela América Latina, todas. Então, já temos grandes parcerias aí, Argentina, Paraguai, Uruguai. E a intenção é expandir de nível global, não somente na Europa, apesar de estarmos aqui na Alemanha, na feira, mas ela concentra aí pessoas da Ásia, da Oceania, da América do Norte. Então, é um grande local de encontro aí com diversos potenciais parceiros ao redor do mundo. A partir de negócios como os da Save Farm, a ABIMAC e a Apex têm uma expectativa de que a Agritécnica possa gerar cerca de 7 milhões de dólares em receita, tanto a partir de reuniões que aconteçam na própria feira, como posteriormente, mais fruto então do relacionamento gerado lá em Hannover. O clima, é claro, é uma das discussões centrais aqui da COP30. Afinal de contas, estamos falando sobre a Conferência das Mudanças Climáticas. E isso é um tema que interessa muito ao produtor rural. Afinal de contas, ele trabalha nessa chamada indústria a céu aberto. E como a produção agrícola impacta o cotidiano das pessoas em relação à formação dos preços, a gente faz questão de trazer a previsão do tempo e a previsão da meteorologia aqui no Hora H do Agro, independente de onde a gente faça o programa. Então esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. O Marco Antônio, nosso agrometeorologista aqui do Hora H do Agro, nos conta então como deve ficar o regime de chuvas para as principais regiões produtivas do Brasil. Olá, Mariana, olá a todos. E olha, mais uma semana aí de chuvas em grande parte do Brasil, tivemos aí o registro de algumas chuvas irregulares, sim, mas algumas chuvas ao longo da semana, tanto no sul quanto no sudeste e centro-oeste, principalmente agora nos últimos dias da semana, e a tendência agora é de chuvas mais frequentes. Isso porque acho que o grande ponto aqui é essas chuvas irregulares que vêm ocorrendo na região central. Quando a gente olha para o quesito soja, para a cultura da soja, o plantio está muito atrasado esse ano em relação não só a 2024, mas também na média dos últimos 5 anos. O que vem acontecendo é que o fato das águas do Oceano Atlântico estarem muito geladas ou com temperaturas abaixo da média para essa época do ano, isso vem fazendo com que as frentes frias não tenham amplitude para trazer chuvas generalizadas a grande parte aí das áreas produtoras, tanto do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, inclusive ali, incluindo o Mapitobá. Tá? Por outro lado, como o Oceano Atlântico está muito quente na costa da região Sudeste, isso vem favorecendo com que os corredores de umidade vindo da Amazônia fiquem mais concentrados sobre a faixa sul do Brasil. Por isso, os temporais no Paraná, Santa Catarina, os tornados que aconteceram. Então, a tendência realmente
é que daqui para frente, principalmente a partir do dia 20 de novembro, essas chuvas comecem a migrar mais para a região norte, porque o Atlântico na costa, tanto do sudeste quanto do nordeste, começa a se aquecer, e o Atlântico, que banha a costa da região sul, vai estar começando a resfriar. Então, agora, essa semana, a gente vai começar a ver uma mudança nesse padrão. Ou seja, a partir do dia, vamos falar dia 20 de novembro, as chuvas começam a sair um pouquinho do sul e migram mais para as regiões centrais e norte. No entanto, essas chuvas, né, mesmo essa ausência de chuvas no sul, não vai trazer nenhum problema, pelo contrário, vai favorecer a colheita das culturas de inverno, que estão em andamento, e o plantio da nova safra de verão, seja de soja, né, seja de outras culturas. Além, já nas regiões centrais, a volta das chuvas mais regulares, principalmente em bons volumes, isso vai dar uma garantia melhor para a finalização dos plantios ou para a continuidade do plantio de soja, mas vai favorecer demais o desenvolvimento das plantas que já estão no campo. Além disso, culturas como café, cana-de-açúcar, laranja, até mesmo hortaliças, começam a ser mais beneficiadas com chuvas mais frequentes. Outro ponto são os reservatórios. A ausência de chuvas regulares no sudeste vem trazendo uma preocupação gigante para o setor energético, por conta, exatamente, de que os níveis dos nossos reservatórios estão muito abaixo do normal. Estamos, só para vocês terem uma ideia, em níveis muito parecidos lá de 2014, quando nós tivemos a crise hídrica no Brasil. Com o retorno das chuvas mais frequentes a partir agora do final de novembro, isso vai fazer com que esses reservatórios se elevem e aí dá uma tranquilidade um pouco do setor de energia. Então, em resumo, a tendência daqui para frente é que as chuvas comecem a mudar esse padrão, saia um pouco da região sul e vai para as regiões mais centrais e norte, isso favorecendo bastante o desenvolvimento das lavouras que estão no campo e também o plantio. E no sul mesmo, com essa condição de um pouco mais de seca, né, com períodos maiores entre uma chuva e outra, mas por enquanto isso não traz nenhuma preocupação iminente. Quem está causando isso? O Atlântico, mas tem um peso também da Laninha. Nessa última semana, a NOAA realmente confirmou, né, que estamos sob a influência da Laninha, e essa Laninha deverá ser de fraca intensidade e pelo menos até ali janeiro, início de fevereiro no máximo, quando ela começa a perder forças. Ou seja, tudo caminhando agora para um clima mais dentro de uma normalidade. Já com as temperaturas, essas ainda vão continuar relativamente mais altas, mas na média, como está acontecendo, há uma tendência das temperaturas ficarem abaixo da média, tanto agora na primavera quanto no verão, por conta de excesso de dias de chuva. Até mais, Mariana. Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação remota dessa vez. E é claro que a gente continua acompanhando, inclusive, a expectativa de chuvas aqui para Belém do Pará, porque isso faz toda a diferença na dinâmica das organizações, das reuniões realizadas aqui na COP30 até o dia 21 de novembro. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você não saia daí, porque a gente vai continuar falando sobre essa relação entre o setor produtivo, o agronegócio brasileiro e a agenda das mudanças climáticas globais, aqui direto de Belém do Pará. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br.
A Black Friday chegou com a melhor condição do ano para quem quer parar de investir no escuro. Se você está colocando dinheiro no mercado sem entender o que está fazendo, ou pior, seguindo dicas de qualquer um, você está se sabotando. Na trilogia Touro de Ouro, comigo, você vai aprender a decifrar os indicadores econômicos que os maiores investidores do mercado usam para prever movimentos e garantir lucros com consistência. Você vai entender como é calculado e como funcionam os PMIs, como o payroll influencia o dólar. Falaremos sobre juros, inflação, política monetária e cambial, tudo de forma prática, objetiva e aplicável. Chega de achismo, chegou a hora de investir com base em leitura de cenário, estratégia e método. Garanta agora a sua vaga na trilogia Touro de Ouro, apontando o celular aqui para o QR Code na tela ou visitando a newcursos.com.br e aproveite a Black Friday para dar o passo que faltava. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Programa de vantagens BYD para pequenas empresas. Quem tem CNPJ leva o melhor carro por muito menos. BYD King por R$ 144.500 e BYD Song Pro por R$ 159.990. E com a economia do dia a dia, você economiza mais de R$ 40 mil no ano. É a sua grande chance de ter os melhores superhíbridos do Brasil. Economia de verdade é com a BYD. A BYD é do Brasil. Hora H do Agro. E aqui na COP30, uma das grandes discussões é também sobre o papel da pecuária e como que a atividade pode, então, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por isso, um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, junto à ABIEC, mostra essas possibilidades de como a criação do gado aqui na região pode, de fato, ser uma atividade que emita menos. Para isso, a gente vai conversar com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria dos Exportadores de Carne. Fernando, obrigada pela sua disponibilidade. Queria então que você começasse falando um pouco desse estudo. O que vocês estão mostrando? Tem ali projeções para 2050. Queria que você nos ajudasse a entender, porque é um ambiente em que, ao mesmo tempo que a gente precisa falar de pecuária, nós sabemos que estamos num ambiente em que nem sempre a pecuária é tão bem-vinda e tão bem vista. Então, também como fazer com que esse diálogo avance em prol de todos aqui da região, né? Obrigado, Mariana. Bom, a ABIEC, a gente pediu esse estudo para a Fundação Getúlio Vargas também como uma resposta até à presidência da COP, né? O embaixador Corrêa do Lago, ele pediu isso para o setor privado brasileiro, que a gente olhasse o nosso setor para entender onde estamos e o que a gente consegue fazer para descarbonizar, né? E para a indústria da carne, assim, a grande parte das emissões está na produção primária, né? Se a gente olhar as emissões brasileiras, tem muita coisa relacionada a desmatamento e a agropecuária tem um peso muito grande. Dentro de agropecuária, a pecuária por causa do metano, né? Mas a gente sabe também que nas últimas décadas a pecuária vem melhorando de eficiência, de produtividade, então a gente quis trazer dados científicos, por isso que a gente pediu a ajuda da GV. Então ela mostra hoje onde que a gente está, né? A gente tem um rebanho muito grande, o Brasil é um grande produtor e exportador de carne, esses animais estão emitindo, mas ao mesmo tempo você tem sequestro de carbono na pastagem,
né? Você também tem emissões do desmatamento, que quando o desmatamento vira pecuária, normalmente essas emissões são alocadas para a pecuária. Então, assim, olhando o balanço, a gente tem hoje uma emissão de 80 quilos de CO2 equivalente para cada quilo de carne produzida. Mas se a gente continuar nessa trajetória de melhoria da produção e de redução do desmatamento, a gente tem um potencial muito grande para baixar isso para 5,9. Então, assim, a gente quer que todo mundo enxergue também, a agropecuária em geral, né, mas a pecuária, como um setor onde existe uma oportunidade muito grande de reduzir as emissões, ao mesmo tempo que a gente continua atendendo uma demanda global por proteína. Agora, em que momento que isso se alinha no sentido de pode deixar de emitir, né? Tem esse potencial, mas vai deixar? O que é preciso também fazer para que então isso aconteça de forma concreta? Até porque a gente sabe que existe muito esse diálogo do setor de produzir mais com menos, né, e de recuperar, por exemplo, pastagens degradadas em vez de desmatar. Mas como que essas coisas então saem do papel, saem do discurso e começam a ser implementadas de fato, né? O que a ABIEC também, a partir desse estudo da FGV, pensa em colocar e implementar? É falar com as indústrias de fato? É estar mais próximo do pecuarista, levar ciência? O que esse estudo vai trazer de concretude, assim? Então, na verdade, a gente está enxergando o estudo não como um estudo em si, mas é um plano, né? É um mapa do caminho do que pode ser feito para a gente chegar nessa descarbonização. E um plano, ele requer uma articulação setorial. Então, a indústria, junto com os produtores, junto com o governo e políticas públicas, e aí o papel da política pública é essencial, né? Como é que a gente pode articular as ações que precisam acontecer para a gente chegar nesse resultado? Então, assim, a ABIEC se propõe, né, a fazer esse chamado para essa articulação. A gente tem diversas instituições interessadas numa pecuária mais sustentável, tem a mesa da pecuária sustentável, mas tem as políticas públicas de recuperação de pastagem degradada, do plano ABC, e o que a gente traçou ali são cenários, né? Então, o primeiro cenário, assim, se a gente continua já com esse ritmo de melhora de produtividade que a gente tem, a gente já consegue reduzir um montão essas emissões. Se o Brasil atinge uma meta de zerar o desmatamento em 2030, que é a meta do país, né, que está nos compromissos de clima, já descarboniza mais um tanto, né? Se a gente olha para o ABC, e aí a gente pegou 3 tecnologias lá, recuperação de pastagem, a terminação intensiva e também integração lavoura-pecuária, né? Só essas 3 também já é mais uma redução, se a gente consegue atingir essas metas. E por último, um pacote de tecnologia que envolve saúde animal, bem-estar, genética, também o uso de aditivos. Aí a gente chega nesse potencial máximo que é uma redução de 90%, né? Então, assim, o Brasil já tem hoje exemplos de fazendas que são carbono neutro e até carbono negativo. Eu acho que o grande trabalho desse plano é pensar, como é que a gente expande, né, o uso desse modelo para a pecuária como um todo, né? Isso, de fato, vai depender de ações concretas ali, não só da indústria, mas de todo o setor. E como que isso também se conversa? Queria entender como que vocês têm discutido isso, inclusive aqui na COP30, o ponto da rastreabilidade. Porque eu também entendo que toda essa, por exemplo, essas 3 tecnologias, o ILP, como você colocou, isso é algo benéfico e que precisa andar dentro das áreas legais, né? Que foram desmatadas legalmente e que o boi está lá legalmente. Mas como que isso se conversa com rastreabilidade? Porque, primeiro de tudo, é preciso ter certeza de que o gado, o bezerro, sobretudo, vem de áreas que possam ter sido desmatadas, né? Isso está muito nebuloso e é onde muitas vezes a pecuária é vista como a vilã e é necessário começar e avançar em separar as duas coisas, assim, né? Exato. O ponto é que a gente precisa desvincular a cadeia do desmatamento, né? Para isso, a gente precisa de esforços públicos e esforços privados. Do lado da política pública, a gente tem as políticas de comando e controle que estão dando resultado, né? A gente está vendo
desmatamento cair tanto na Amazônia como no Cerrado. A gente também precisa de políticas que tragam valor para essas áreas de floresta privadas que poderiam ser legalmente desmatadas. Então, para a gente evitar esse desmatamento, a gente precisa, de alguma forma, compensar esse produtor, pagamentos por serviços ambientais, carbono, enfim. O governo está propondo aqui na COP o TFF, que é um mecanismo financeiro que pode ajudar nisso. E aí a rastreabilidade, por que ela é fundamental? Bom, primeiro, a gente tem uma rastreabilidade sanitária que a gente precisa para continuar atendendo mercados. O que a gente está falando aqui é que, além dessa camada de controle sanitário, é uma camada de controle socioambiental mesmo. Que ela sirva para a gente, de fato, olhar para a cadeia e garantir a legalidade dessa produção. Então, que isso não venha de desmatamento ilegal, de grilagem de territórios indígenas. Mas a gente também precisa enxergar a rastreabilidade como uma ferramenta que pode justamente trazer incentivos para o produtor que está conservando, para o produtor que está reduzindo emissões. Então ela serve nas duas mãos, né? E a gente tem como indústria, tanto desde 2009, estamos implementando mecanismos de monitorar essa originação de gado, especialmente aqui na Amazônia, e estamos avançando em políticas públicas. Aqui no Pará, no governo federal, tem outros estados avançando para que a gente consiga, de fato, ter essa transparência na cadeia como um todo. E só para a gente encerrar, então, você disse que esse estudo que foi lançado aqui, realizado pela FGV a pedido da ABIEC, foi mostrado para o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago. Como tem sido esse diálogo? Ele pediu isso por quê? Eu queria entender um pouquinho também o que se faz a partir disso, né? Por que o presidente de uma COP precisa entender sobre a pecuária brasileira? Até para posicionar quem nos assiste aqui de que não é uma amenidade, né? É um assunto sério que está sendo discutido a nível global. Então, um dos grandes legados da COP, da presidência brasileira, é o que eles chamam dessa agenda de ação, né? A agenda de ação é onde eles chamam principalmente o setor privado, mas também sociedade civil, a implementar de fato, ajudar a implementar os compromissos de clima. Então, assim, não foi um pedido específico para a pecuária, foi um pedido para os setores envolvidos. Então, energia, transporte, o setor de florestas, todo mundo começou a olhar para si para entender, onde é que eu posso ajudar a reduzir emissões, né? E por isso que a gente fez esse estudo. Agora, o que a gente faz com isso, né? Aí vem justamente a gente enxergar isso não só como um estudo, mas é um plano. Agora vamos colocar isso em prática e por isso essa articulação toda que é necessária para que a gente junte os atores da cadeia. A gente vai ajudar o Brasil a entregar suas metas climáticas e a gente vai dar a nossa contribuição para essa agenda do clima como um todo. Perfeito. O que você deve acompanhar então nos próximos dias aqui? Assuntos que você destacaria para quem não está em Belém, que está querendo acompanhar a COP à distância? Quais que são as agendas que pipocam na sua mente nos próximos dias que é imperdível? Bom, a gente tem, lógico, aqui na AgriZone, né, um esforço muito grande do setor de colocar a agricultura como parte da solução, né, mostrando oportunidades que a gente tem de redução de emissões no setor. Então tem várias discussões aqui acontecendo sobre isso, mas também discussões sobre financiamento, né, porque toda essa transição precisa ser financiada e aí a gente quer saber o que vai sair da COP, regulamentação de mercado de carbono, porque o carbono também é um componente dessa história que pode ajudar a trazer esse valor adicional para as florestas e para o setor como um todo. E rastreabilidade, a gente vai ter algumas discussões importantes sobre isso aqui na AgriZone, também lá na Green Zone, junto com o governo do Pará e mostrando as iniciativas estaduais e do governo federal, mostrando o que está acontecendo. Perfeito. A gente continua informando vocês sobre essa relação entre agropecuária, sistemas produtivos e a agenda da COP30, que vai até 21 de novembro. Então, até lá, você continua acompanhando aqui a Jovem Pan News e o Hora H do Agro para estar por dentro dessa relação que faz toda a diferença para a geração de comida que chega no nosso prato e as commodities que o Brasil exporta para o mundo inteiro.
E continuando aqui nessa compreensão sobre a ligação do setor produtivo, do agronegócio com a agenda climática e a COP30, agora a gente vai conversar com o Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária, que está nessa área dividida aqui com a Embrapa. Então, antes de tudo, Bruno, obrigada pelo seu tempo aqui, que eu sei que a agenda é apertada durante a COP30. Queria que você nos explicasse, então, a gente está na AgriZone, que é essa área que é uma fazenda da Embrapa em si, né? Quando não tem COP30, é uma fazenda da Embrapa. Mas como que está essa parceria, então, essa área, que a gente está vendo bastante a presença da CNA, do Senar, como que se deu essa parceria? O que vocês estão buscando aqui, de fato, nessa área da COP? Não, ótimo. Bem, o setor ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de a gente mostrar aquilo que ele faz, a forma que a gente produz, alinhando produção e conservação. Então, uma das tentativas que a gente tinha de mudar esse cenário era justamente quando você tem a oportunidade de trazer líderes internacionais, pessoas de vários países, poder mostrar a realidade do agro brasileiro. Então aqui não tem fake news, não tem nada, é a ciência conduzindo a discussão. Então a ideia da Embrapa foi justamente criar uma área exclusiva para o agro, onde os debates seriam focados em produção sustentável de alimentos, em transição energética com foco na origem dos produtos sustentáveis do agro e mostrar na prática, mostrar em loco como são esses sistemas produtivos sustentáveis. Então a AgriZone surgiu dessa forma e tem uma programação vasta nas 2 semanas de COP, onde painéis de alto nível mostrando com dados científicos toda a sustentabilidade da produção agropecuária brasileira e não só na questão da teoria, na discussão técnica, mas principalmente na prática. Como é uma fazenda, nós tivemos condições de plantar as culturas que são comuns no Brasil. Então nós temos sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, temos o plantio direto, tem até o trigo aqui na região norte, que é uma região que teoricamente não é tradicional na produção. Temos sistemas florestais, enfim. Então deu para mostrar um pouquinho de cada região brasileira, numa região que tem condições de crescer muito rápido as plantas, porque você está no clima tropical, e aqui mais do que no calor, o calor é intenso, né, a chuva é intensa. Então a gente consegue traduzir um pouco do Brasil aqui dentro da Embrapa. Então, além das pessoas entenderem na teoria os conceitos, aquilo que o Brasil já faz de longa data de produção sustentável, ela consegue enxergar isso quando visita as vitrines tecnológicas. E como que, ao mesmo tempo, vocês têm trabalhado também para furar a bolha e exatamente não ficar falando só do agro para o agro, né? O pessoal que já está acostumado com o agro brasileiro, que já visita fazendas, outras áreas da Embrapa, como de fato, então, convencer ou brilhar os olhos desses executivos internacionais, dessas lideranças? Tem agendas já pré-marcadas? Queria entender um pouco como que de fato isso pode ser atrativo para quem não conhece o agro e vai conhecer de uma forma na prática, e um agrotecnológico que muita gente do planeta Terra ainda não entendeu que o Brasil é capaz e faz na prática, né? Bem, são 2 estratégias, né? Então a primeira é aqui na AgriZone, onde a gente está recebendo comitivas internacionais que vêm via Embrapa, via governo, algumas que a gente contatos que nós fizemos com embaixadas, além da visita aqui dentro mesmo, nas vitrines tecnológicas. A gente está com saída para a fazenda todo dia, então tem uma inscrição que pode ser feita aqui no stand da CNA ou no nosso espaço da Blue Zone. Então, dando preferência principalmente para pessoas de outros países, até mesmo porque eles não vão ter uma oportunidade como essa de estar no Brasil com esses sistemas produtivos sustentáveis. Então todo dia sai uma van daqui para propriedades no entorno de Belém, que vão mostrar a produção de açaí, produção de búfalo, né, sistemas de produção sustentável de dendê, né, de óleo de palma, enfim, tudo aquilo que a região produz de forma sustentável a gente está mostrando com viagens curtas. E a outra ação é na Blue Zone, que é a área dos negociadores. É a área que você tem mais pessoas de outros países e pessoas qualificadas para discutir a questão do clima. Então lá a gente está com uma programação intensa também, a CNA está com um stand lá, onde, tanto na parte da manhã como da tarde, a gente tem feito painéis dos temas que são base da negociação. Transição justa, adaptação, né, o financiamento, né, das questões das mudanças do sistema produtivo. Então todos os temas de negociação estão sendo pauta no stand da CNA, com especialistas do Brasil e internacionais. A Organização Mundial dos Produtores, por exemplo, que é uma parceira nossa, tem feito palestras, a própria FAO, enfim, o IICA. Então a gente tem convidado também pessoas de outros países para estar no nosso stand, para ser um atrativo, e ali a gente fazer uma discussão técnica, como eu falei, baseada em ciência, daquilo que a gente espera que saia de resultado da COP.
Você já deu um spoiler dessa minha próxima pergunta, que é exatamente isso, essa interação, então, da CNA, da Embrapa, mas olhando essa interação internacional. Então, o ICA, né, o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, ou até mesmo a FAO, que é, né, o braço da ONU aí para alimentação e agricultura. Como que essas agendas estão amarradas de uma forma que realmente saia daqui com algo implementado, algo prático, porque se fala muito dessa COP da implementação e de também esse papel da iniciativa privada como um fomentador dessa prática mesmo, né? De sair do papel e ganhar mais escala, ou sair de projetos pilotos para ganhar mais escala. Como que essas coisas estão se amarrando aqui em Belém? Bem, as negociações da COP são negociações complexas, né? Porque consenso com mais de 200 países, a gente não tem consenso nem em casa, imagina ter com quantidade de países com interesses diferentes. Mas são desafios. Agora, eu acho que assim, o que tem sido válido? Essa interação do setor privado, principalmente na COP, a gente tem visto muitas empresas brasileiras e internacionais com soluções e propostas de tecnologia que realmente conseguem produzir, independente do agro, de forma sustentável. Então, acho que essa é uma das COP que a gente tem mais visto o setor privado participando. E é onde as coisas vão acontecer mais rápido. Se a gente esperar ter uma negociação grande para discutir grandes temas, isso vai ser com o tempo, não são coisas rápidas, como a gente colocou. São muitos interesses para você acomodados. Mas o próprio setor produtivo discutindo e buscando, entre eles, forma de otimizar o processo, né, de tecnologias mais sustentáveis, acho que isso vai ser um grande avanço. A gente tem participado de muitas discussões, tanto levando, como eu falei, esses organismos internacionais para dentro do nosso evento, e esse material ele tem servido para balizar os negociadores. A gente tem basicamente diariamente contato com eles, passado um pouco das percepções que nós temos dos temas que estão avançando, mas também participando de eventos internacionais, eventos em outros stands, de outros países, justamente levando a visão brasileira, a visão do agro brasileiro para outros países, até para que eles possam conhecer um pouco da nossa realidade e com isso servir de exemplo do que os outros países podem fazer na produção sustentável de alimentos. Perfeito. E a CNA, ela é uma entidade que circula entre várias culturas, né, produtivas e diferentes perfis de produtor rural também, porque às vezes existe uma ligação entre CNA e somente commodities, produções de larga escala, mas a CNA é essa entidade que também olha para a agricultura familiar, para o produtor de médio porte, para diferentes cultivos. Como que isso é colocado aqui na prática, na COP30, porque também se tem falado muito sobre a questão do papel da agricultura familiar como agentes, né, contra a mudança climática, como que os agricultores familiares precisam estar envolvidos nessa discussão, porque muitas vezes sentem ainda mais no bolso, né, são mais frágeis a essas mudanças. Como que a CNA também tem olhado isso do ponto de vista de resguardar a agricultura familiar brasileira e mostrar a importância da agricultura familiar brasileira para o mundo? Bem, as nossas ações elas são voltadas para o produtor rural. Então, do pequeno ao médio ao grande, a gente trabalha logo em escalas diferentes, em níveis diferentes. O que nós temos como objetivo é deixar o produtor organizado e mais competitivo. E se ele tiver competitividade, ele vai seguir produzindo de forma sustentável, com renda e tranquilidade para a família dele. E na agricultura familiar, nos pequenos produtores, nós temos aí o Senar muito forte, entrando com o trabalho de assistência técnica, com as capacitações, tanto técnicas como gerenciais, ou seja, melhorando, vamos dizer assim, a gestão das propriedades rurais, tornando ela como empresa. Da mesma forma que às vezes uma propriedade maior tem mais facilidade de buscar ferramentas, orientações de consultoria para ter um processo empresarial mais robusto, a gente faz isso através do Senar para os pequenos e médios produtores. Então, se você analisar no nosso stand, existem vários materiais descrevendo como é que é esse trabalho. Existem trabalhos voltados à prática sustentável de produção. Aqui a gente está tendo oficinas do ProMudas, que é um programa justamente para difundir a produção de mudas, de espécies nativas e das culturas agroflorestais. Tem todo um trabalho do Senar que está sendo apresentado aqui no stand, para que o produtor ele se enxergue e busque ali uma ferramenta que possa ser melhor adequada para ele. Em que pese a CNA trabalhar as questões de regulamentação, do ambiente organizacional e institucional que atende todos os produtores, o Senar está diretamente envolvido, né, no pequeno e médio produtor, mudando a vida dele, porque tem um técnico lá dentro da propriedade, orientando ele na gestão e nas tecnologias que vão ter maior retorno econômico.
E aí, o que a COP30, de uma forma geral, pode ajudar o Brasil em avanços como a implementação do Código Florestal, implementação de rastreabilidade? O quanto que vocês também estão enxergando dentro da CNA a COP30 como uma vitrine para que haja um fomento a uma melhor implementação dessas regras, dessas leis, de tecnologias como rastreabilidade? Qual que é a expectativa de vocês nesse sentido também de pós-COP30 as coisas avançarem aqui no Brasil dentro de casa? Bem, o produtor por si só, ele segue as leis brasileiras, né, e ele tem o que está determinado em lei, o que ele vai cumprir. Então a gente não defende produtores que estão fora da lei, né, e são a minoria, como todo setor econômico possui. Então, a COP ela tem ajudado a dar luz a uma demanda antiga dos próprios produtores, que é a análise e validação do CAR. O produtor rural aderiu ao Código Florestal a partir do momento que ele fez o cadastro ambiental rural. Só que esse cadastro ele precisa ser validado pelo órgão ambiental, e isso não foi feito. Nós temos menos de 30% de cadastros com pelo menos alguma análise e 6% de cadastros validados. Então isso é muito pouco. E aí o produtor que precisa ter uma adequação ambiental, que ele tem algum passivo, e a lei permite que ele faça um PRA, que é um Programa de Regulação Ambiental, mas precisa ter o CAR analisado. Ele fica travado porque o órgão ambiental ainda não fez a análise do seu CAR. Então o produtor ele quer se recuperar, ele quer ficar em dia, mas ele precisa que o Estado faça a sua parte. Então a gente tem cobrado, a CNA criou um programa ano passado chamado Retificar, justamente nós estamos pagando consultorias para adequar o CAR do produtor e já entregar de bandeja para o órgão ambiental só validar. Que pode ter algum erro, algum problema que vai e volta, demora muito. Então o que a gente tem feito é deixar o CAR mais redondo para facilitar o trabalho do órgão ambiental. Então de 5.500 cadastros que nós analisamos esse ano, apenas 400 foram validados, mesmo a gente fazendo esse trabalho, para você ver como é que é difícil. Então nós tivemos dentro dos painéis que nós apresentamos na Blue Zone, na área dos negociadores, nós tivemos o MGI, né, que é o ministério que trabalha hoje, que está responsável pela questão do CAR. E lá nós discutimos muito como o governo como um todo pode incentivar que esse CAR avance, a validação avance mais rápido. E eles apresentaram uma integração com os órgãos, com os dados do INCRA, então o CIGEF, os dados de georreferenciamento, que vão ajudar a gente a ter uma análise mais dinamizada e mais ágil. Então essa parceria que a gente anunciou essa semana aqui na COP, a gente espera que no ano que vem esse número que eu trouxe agora de 30% com alguma análise com 6% de validação seja muito maior no ano que vem. Então acho que isso foi um passo importante. Na rastreabilidade, nós discutimos muito isso com o setor produtivo e conseguimos chegar numa proposta onde o produtor realmente ele propôs aquilo que é factível ser implementado. Um processo que primeiro precisa ter o sistema pronto, não adianta eu lançar a rastreabilidade se o sistema do governo não está rodando. Para depois eu começar com fêmeas que estão sendo vacinadas de brucelose e tuberculose, para depois o rebanho total, e em 8 anos a gente ter o sistema implementado no Brasil com um rebanho de 230 milhões de cabeças, seria um prazo ainda até ousado. Então nesse momento a gente discute com o Ministério da Agricultura a forma do sistema estar pronto, ainda não está 100% adequado, a gente vem discutindo isso com o Ministério da Agricultura, mas não temos dúvida que vai avançar, né? E avançando, a gente vai implementar a rastreabilidade individual, que a gente já tem rastreabilidade coletiva no Brasil, né? Então isso eu acho que é um ponto que vale a pena a gente deixar claro. Não é que não existe rastreabilidade, nós temos, só que ela hoje é feita de forma coletiva e o que nós vamos caminhar é para individual de uma forma estruturada que dê para o produtor se adequar ao longo do processo. Perfeito. Bruno Luque, ele é o diretor técnico da CNA, já conversou em outros momentos aqui no Hora H do Agro, mas hoje presencialmente aqui em Belém. Te agradeço muito essas explicações e já te convido a participar aqui das outras edições, até para a gente entender esse pós-COP, como que fica, porque nos próximos dias tem muita coisa para acontecer também, né? Será um prazer, vamos conversar. Muito obrigada. E a gente continua conversando com você aí do outro lado da tela, exatamente para te mostrar esses avanços da tecnologia da agropecuária brasileira e como tudo que a gente desenvolve aqui no Brasil é importante para a segurança alimentar, para a segurança climática do mundo inteiro. E o Hora H do Agro, diretamente da COP30 em Belém do Pará, fica por aqui, mas você continua conectado nas redes da Jovem Pan News. É só acessar o YouTube para conferir essa edição completa do programa, as outras edições do Hora H do Agro. E você sabe, a gente também está em pequenas pílulas e comentários durante o Jornal da Manhã. A gente te espera na próxima edição, também gravada aqui de Belém do Pará. Até lá!
Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.